Gente, tinha conversado com vocês há uns 4 cultos atrás sobre filhos, né? Sobre pais e filhos, que inclusive nós estamos aí mobilizando alguma estratégia para que a gente consiga fazer aí um curso com vocês pais, no que diz respeito à criação de filhos, né? Então assim, para você papai que tem filho e mãe, né, que tem filhas aí, se o seu filho, preste atenção no que eu vou falar, talvez não são para todos aqui, mas acredito que para a maior parte. Se o seu filho ou sua filha fica mais do que 1 hora por dia em alguma rede social ou algo digital, você precisa ler esse livro, A Criança Digital. Então, se você tem um filho ou uma filha e eles ficam mais do que 1 hora nas redes sociais, em algum aparelho digital, você precisa ler esse livro. Lá no final, vai te abençoar demais, demais, demais. Amém? Então, não deixe de sair, vai ajudar demais na sua educação com eles. Mas lembrando, só se eles ficam mais do que 1 hora na internet por dia. Se não, não tem problema, tá tudo certo. Beleza? Nós falamos aí na nossa última semana, né, sobre quando o vento sopra, sobre o sopro do Espírito. E nós estávamos aí encerrando o nosso jejum e nós estávamos em um domingo de Pentecostes. Então eu quero falar com vocês essa noite sobre sermos enviados. E eu quero que você entenda esse termo durante a pregação, porque talvez você vai ser enviado para a sua própria casa, para a sua própria rua, para o seu próprio trabalho, para a sua própria escola, para a sua própria faculdade, ou não. Ou você pode ser enviado aí para uma outra cidade, para um outro país, como for a vontade de Deus. E por que eu estou pregando isso logo depois de um domingo, que nós tivemos aí o domingo de Pentecostes? Por quê? Um pouco antes de Pentecostes, a primeira vez que o Espírito Santo veio sobre a igreja de Cristo, tinha uma profecia e um projeto e uma promessa para a partir do momento em que acontecesse. E está registrado lá em Atos capítulo 1, verso 8. Em Atos capítulo 1, verso 8, a palavra de Deus vai falar assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, contextualizando aqui para a nossa realidade, quando o Espírito Santo de Deus vier sobre vocês, quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão ter um propósito, vocês vão ter uma função para a partir do momento em que vocês receberem. Qual é essa função? Vocês vão ser meus testemunhas, minhas testemunhas, aqui em Bauru, em São Paulo, no Brasil e até os confins da terra. Entendendo isso, nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele não negocia a sua unção, que o Espírito Santo de Deus, ele não desperdiça a sua unção, e que a unção que nós recebemos, quando nós somos visitados pelo Espírito, é muito mais do que um êxtase quando acontece, é muito mais do que um quebrantamento no momento em que nós temos um contato com a glória de Deus. E é lindo quando isso acontece, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu gosto muito disso, né? Só que existe uma responsabilidade coletiva e individual quando isso acontece. Porque quando o Espírito Santo ele vem sobre a sua vida, quando ele derrama uma unção sobre você, quando ele te capacita, tem um propósito para você. Ou quando ele vem sobre uma igreja, sobre uma comunidade, existe um propósito para essa comunidade. Então, quando nós temos um contato com a glória de Deus, nós temos que ter esse discernimento. Por quê? O Espírito Santo me confiou isso.
ou porque o Espírito Santo me permitiu ter esse contato, ter essa exposição à sua glória e ao seu poder. A partir do momento que nós temos esse discernimento, a gente consegue pelo menos alinhar a nossa vida, pelo menos alinhar o que nós vamos fazer a partir de então. O propósito da unção é habilitar homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, e trazer essas pessoas para um relacionamento íntimo e alinhado com Ele. Para quê? Para que nós tenhamos um cumprimento humano aqui na terra. E quando nós olhamos para a realidade da humanidade, quando nós olhamos para a realidade da nossa cidade aqui, nós não precisamos ir muito longe, nós começamos a entender, né? Eu não sei, quantos de vocês aqui já visitaram presídios? Algum de vocês já visitaram? Já? Clínicas de dependentes químicos ou de viciados, vocês já visitaram? Se você não visitou, nós, assim que acabar a pandemia, que nós já tivermos aí imunizados, é algo que nós gostamos de fazer, principalmente com os jovens. Por quê? Porque lá nós vamos encontrar boa parte das pessoas que já tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Nós vamos encontrar pessoas que já experimentaram do poder e da graça de Deus. E você vai ter uma convicção disso pelos nomes. Quando você perguntar o nome da pessoa, vai ser um nome bíblico, porque os pais eram cristãos. Só que as atitudes desses mesmos não condizem com cristãos. Por quê? Porque outrora, em algum momento da vida deles, eles negligenciaram aquilo que eles receberam da parte de Deus. Então nós temos que ter esse discernimento. O que você já recebeu de Deus? Qual foi a unção que o Espírito Santo já confiou sobre a sua vida? Até que parte do poder de Deus você experimentou? E a partir de qual momento você passou a ser coparticipante com Ele da sua obra aqui? Porque Ele te escolheu. E porque Ele distribuiu a unção e poder dEle sobre nós, de acordo com o que Ele mesmo quis. Eu posso orar aqui, eu posso buscar, eu posso pedir para que o Espírito Santo venha sobre cada um de vocês. Eu posso orar para que Ele batize vocês com o Espírito Santo, com poder e com fogo. E Ele pode atender. Mas Ele vai fazer em cada um de acordo com a vontade dEle, não com a minha. Então nada aconteceu por um acaso. Nenhum contato com a glória dEle que você teve foi por um acaso. Nenhuma experiência que você teve com o poder dEle foi por um acaso. Tinha propósito. E nessa noite, eu acredito muito que o Espírito Santo de Deus, Ele tem uma unção para entregar nesta casa. Ele tem uma unção para entregar para cada um de vocês, de acordo com o que Ele mesmo quer. Pastor, mas e eu que estou adormecido? E eu que estou, usar um termo que eu gosto de usar, com um freio de mão puxado? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que o sobrenatural de Deus, ele acontece no natural. Ele acontece no nosso meio. Não existe uma preparação de ambiente. Não existe uma cena que vai chegar um anjo e vai falar assim: presta atenção agora, que agora é a sua vez. Agora é com você. Não é assim que acontecem as coisas. Mas eu me lembro que certo dia eu estava num acampamento, em 2010, lá na cidade de, acho que São Pedro do Turvo, se eu não me engano. Tinha um sítio lá e a nossa igreja em Marília alugou. E nós fomos lá com cerca de 60 jovens.
E desses 60, nós tínhamos 30 que estavam servindo. Então, algo bem modesto. Mas lá, naqueles dias, o Espírito Santo tinha algo para me entregar. Não tinha nenhum cenário, não tinha nenhum jogo de luzes, não tinha nenhuma banda completa, não era nenhum evento com famosos. Mas naquele dia o Espírito Santo, ele queria me entregar uma coisa. E a partir do momento que ele me entregou, eu não negligenciei o que ele me entregou. Entenda, naqueles mesmos dias, outras pessoas receberam algo de Deus. Onde eles estão hoje? O que eles estão fazendo hoje? Entenda o que eu estou falando para você. Quando o Espírito Santo, ele quer te entregar algo, quando ele quer derramar uma unção sobre a sua vida, não dá tempo da gente se preparar. Nós estamos numa rotina, nós estamos orando, acredito eu, diariamente. Nós estamos lendo a palavra de Deus, acredito eu, que diariamente. Nós estamos aí procurando cumprir os princípios do Evangelho. Nós estamos dando bom testemunho. Nós estamos andando em santidade. Quando nós estamos aí fazendo, digamos assim, que as coisas básicas do Evangelho, de repente, pode ser o seu dia. De repente, pode ser o dia que o Espírito Santo vai vir sobre você. Pode ser o dia que ele vai entregar algo para você. É por isso que nós temos que ter essa expectativa. É por isso que nós temos que acreditar em Deus nessas proporções. Eu me lembro quando eu estava estudando sobre Charles Finney, um homem cheio do Espírito Santo, conhecido como um apóstolo dos avivamentos. A história conta que quando ele entrava nas antigas fábricas, as máquinas precisavam ser desligadas, porque a glória de Deus entrava com ele naquele lugar. E aqueles funcionários, eles não conseguiam ficar de pé para complementar e continuar o serviço que eles estavam fazendo. Muitos caíam de joelho e começavam a se arrepender. E aí eu comecei a pensar, da mesma forma com Wesley, só que com Wesley não eram nas fábricas, era na faculdade de Oxford. Eu comecei a pensar assim, nossa, verdade, interessante isso. Deus entregou algo para Finney, obviamente, Deus entregou algo para Wesley, obviamente, mas eu me lembro que no início, eu acreditava que Deus ia se manifestar aqui, e quando eu digo aqui, em um culto, no templo, na igreja, conhecida por alguns, num apelo talvez, num momento de um louvor e de uma adoração. E quando eu ia trabalhar, ou quando eu ia para a faculdade, eu não ia com a expectativa assim, hoje o Espírito Santo vai interromper a aula. Eu não ia assim para a escola. Ou quando eu estava indo para o meu trabalho, eu não ia assim, é hoje que ninguém vai trabalhar lá. É hoje que o Espírito Santo vai se manifestar naquela fábrica. Não. Eu já tinha entendido que não existe separação do secular e do sagrado. A nossa vida é única e tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Só que nas minhas atitudes eu não era assim. Era horário de trabalhar, era horário de estudar e era o dia de ir para a igreja. Ou era o dia de ir para as células. Eu sei que a maior parte de todos nós é assim. Eu vou trabalhar agora. Eu estou indo para a escola agora. Eu estou indo para a faculdade agora. Eu vou estudar, eu vou trabalhar. Mas quando essa chave vira aqui, nós entendemos que nós estamos sendo enviados para lá. E quando nós estamos chegando nesses lugares, a glória de Deus, o Espírito de Deus, ele está se manifestando naquele lugar que nós chegamos. E quando nós tivemos esse entendimento, com um grupo ainda bem pequeno de jovens, nós fizemos uma aliança, falamos assim, olha, vamos buscar a Deus. Cara, será que Deus pode fazer o que está escrito nesses livros hoje?
Será que Deus ele pode se manifestar desse jeito aqui de Atos, desse jeito aqui de Pentecostes? Será que Deus pode hoje fazer isso? Será que hoje nós podemos ver esses milagres e essas manifestações nos nossos dias, fora do templo, fora das células? Será que nós podemos? Será que Deus faz mesmo isso? E nós começamos a buscar a Deus, nós começamos a orar e a jejuar. Eu quero que você entenda isso. E eu me lembro que eu comecei junto com os meus amigos, mas passou um tempo. Sabe quando o relógio desperta e você desliga ele e volta a dormir? Talvez vocês são santos demais, mas eu fazia isso muitas vezes, sabe? Se o relógio despertava, eu estava com sono, às vezes eu desligava e voltava a dormir. E aí eu falava, eu vou dormir mais um pouquinho, mas aí eu dormia direto, já acordava atrasado para o trabalho, tinha que trabalhar rápido. E aí eu lembro que um dia um amigo, ele ligou e começou a chorar, e falou, cara, na época não tinha um WhatsApp ainda, não que eu seja velho, que a tecnologia está avançando rápido. E ele ligava, e ele ligou e começou a chorar, e falar, cara, você não sabe o que aconteceu, sabe que nós combinamos de buscar Deus, de buscar a presença dEle, e de quando a gente chegasse nos lugares, as pessoas iam saber que o Espírito Santo de Deus estava sobre nós. Eu sei, cara, não lembro. Ele falou, cara, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, fala logo. E aí ele olhou, e ele começou a contar, cara, eu fui escolher um terno, eu vou ser padrinho de casamento, e escolheram uma cor de terno, que eu não estou achando em lugar nenhum. E eu cheguei nessa loja e falei, moça, você tem o terno dessa cor? Eu acho que era bordô, vinho, alguma coisa do tipo. A moça falou, eu tenho alguns modelos, vem ver. E ele correu para ver, e de repente, quando ele está próximo dela, ele percebe que ela começa a chorar. E ela começa a mexer nos ternos, chorando. E aí ele olha para ela e fala assim, moça, está tudo bem? E ela chorando de soluçar, ela fala assim, eu não sei. Mas parece que quando você entrou aqui, parece que começou a entrar alguma coisa com você. E eu não estou conseguindo parar de chorar, eu não sei o que é isso. E aí ele ia falar para ela assim, não, eu entrei sozinho aqui. Mas ele se lembrou do que nós tínhamos combinado alguns meses atrás, estávamos buscando. E ele falou assim, é verdade. Quando eu entrei aqui, Jesus entrou comigo. E se você está tendo essa perspectiva, é porque hoje Ele escolheu para ser o dia da sua salvação. Você quer entregar a sua vida para Jesus agora? E ela chorando, se ajoelha e começa a falar, como eu posso fazer isso? Aí ele fala, repete essa oração comigo. E cara, quando ele contou aquilo, parecia muito pequeno. Era uma moça. Mas a questão era, o que aconteceu com essa moça? Ninguém sabia do que nós tínhamos combinado. Ninguém sabia da nossa busca. E aí eu falei assim, puxa, cara. E eu desligando o despertador do meu celular e voltando a dormir. Mas aí, eu tinha um pastor amigo, ele falou, cara, eu tenho um presente para você. Eu falei, cara, que presente você tem para mim? Pelo amor de Deus, fala. Aí ele falou, eu vou te entregar. E eu cheguei na igreja, ele me entrega uma caixa cheio de laço, e eu feliz da vida, eu tiro aquele laço, e eu abro aquela caixa, e tem outra caixa, eu tiro a caixa, tinha jornal dentro, e eu tiro o jornal, e tem outra caixa, eu falei, Jesus amado, o que é isso? A hora que eu abro a última caixa, eu tenho um despertador de presente. Só que não era um despertador comum, sabe aqueles despertadores antigos de ferro, que quando desperta acorda a casa inteira? Era esse despertador. Cara, se você realmente quiser ser uma pessoa enviada por Deus para todos os lugares que você pisar, quando esse despertador tocar, levanta. E eu falei assim, eu vou colocar esse despertador na sala. E eu coloquei na sala, porque eu falei, eu vou ter que levantar, e eu vou até a sala e vou desligar esse despertador.
e dormi. E você acha que eu ia lembrar desse despertador na hora que desperta? Lógico que não. De repente esse negócio começa a despertar, acorda meu pai, minha mãe, a casa inteira, e eu esqueci onde estava esse despertador, e aquele eu falei, Jesus amado, lembrei do despertador, corri para a sala. Entenda isso. Peguei aquele despertador, eu desliguei ele. Eu estava ofegante, porque eu estava correndo atrás desse negócio que eu não tinha lembrado onde eu tinha colocado. Mas quando eu desliguei o despertador, receba essa palavra na sua vida. Eu peguei esse despertador, desliguei, coloquei em cima do balcão que ele estava. Passou a adrenalina, eu falei, nossa, eu vou deitar. A hora que eu estava indo deitar, o Espírito Santo me fez lembrar o porquê que eu tinha ligado aquele despertador. Aquele dia, eu me voltei para Jesus, e eu nunca mais parei de buscar a presença dEle. Por que eu estou falando isso para vocês e o que isso tem a ver? Quero ler um texto com vocês para caminharmos para o fim. Em Atos 9, verso 32 a seguir, a palavra de Deus diz assim: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida, ou seja, os cristãos daquela cidade. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado, fazia 8 anos. Repita com você, 8 anos. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levanta-se, arruma a desordem da sua cama. Ele se levantou imediatamente, e todos que viviam em Lida e Sarona, que era uma cidade próxima, o viram e se converteram ao Senhor. O que isso significa? Que tem muitos de nós que estamos acamados espiritualmente há muito tempo. E é interessante que Pedro, ele sai pregando por todos os lugares, e ele chega, e olha que interessante, quando ele olha para Enéas, a Bíblia não diz que ele era coxo de nascença, diz que ele estava paralisado há 8 anos, e quando Pedro olha aquelas circunstâncias, ele fala assim: Enéas, Jesus vai curá-lo. Só que preste atenção que aqui tem algo diferente. Porque Pedro fala assim para ele: levanta e arruma a desordem do seu leito. Levanta e arruma a desordem do seu quarto. Entenda aqui que um quarto de uma pessoa é o lugar mais íntimo dela. Vai falar que não. Quantas vezes as pessoas vão na sua casa, você arruma onde eles vão estar e deixa o seu quarto bagunçado? Fala a verdade. É ou não é? Não dá tempo de arrumar a cama, não é? Deixa as meias jogadas, o sapato. De vez em quando dá um talento. Olha que interessante. Nós conhecemos e sabemos esconder muito bem as desordens da nossa vida. Lá no nosso íntimo, nós sabemos muito bem esconder das pessoas as desordens da nossa vida. Mas o que eu acho fantástico aqui é a direção de Pedro. Entenda isso. E por que eu estou chamando essa mensagem de os enviados? Pedro, ele não manda Enéas pregar. Diferente do gadareno, que Jesus liberta aquele homem com aquelas feridas, e Jesus manda ele se vestir, e Jesus fala assim: volte para os seus e anuncie tudo o que o Senhor te fez. Anuncie que as misericórdias do Senhor te alcançou.
Pedro não fala isso para Enéas. Pedro, ele fala assim: Jesus vai te curar, levanta e arruma a desordem do seu leito. E o texto continua que Enéas se levanta, ele arruma aquela desordem, e todos que o conheciam se convertem ao Senhor. Todos. E não só de Lida, mas das cidades vizinhas. Sabe, talvez você já recebeu algo da parte de Deus há muito tempo. Talvez você já foi coparticipante com o Espírito Santo na sua obra. Talvez você já foi coparticipante do poder dele agindo na terra, agindo na vida das pessoas, mas você está acamado, espiritualmente falando. Acamado, paralisado. Só que aquelas pessoas que se converteram quando conheceram Enéas são acamado e curado. Elas sabiam quem era o Enéas, e só delas enxergarem ele, elas se convertem ao Senhor. Sabe o que isso significa? Que a palavra de Deus para cada um de nós essa noite é: Jesus vai te curar, Jesus vai te libertar. Você vai se levantar e você vai arrumar a desordem da sua vida. E a partir do momento que isso acontece, as pessoas que te conhecem vão se converter a Jesus. Por quê? Porque elas sabem que não existia nada em nós. As pessoas que nos conhecem, que sabem quem nós somos, que sabem os nossos defeitos, que sabem os nossos pontos fracos, que conhecem a nossa história, que conhecem alguns dos escândalos que nós fizemos parte, elas sabem da nossa história, mas a partir do momento que nós nos levantamos e arrumamos a desordem à nossa volta, elas não vão querer saber o que você fazia, mas o que aconteceu que você parou de fazer aquilo. Isso é unção. A unção do Espírito, ele capacita os que não são para serem. A unção do Espírito, ela escolhe e envia aqueles que não são para confundirem os que são. Ele capacita e envia e faz com que as pessoas mais loucas comecem a confundir os sábios. Por quê? Porque humanamente falando não poderia vir nada bom de nós. Nós não iríamos conseguir consertar a desordem da nossa vida por si só. Mas o Espírito Santo de Deus que derrama essa unção, ele começa a capacitar os nossos pontos fracos. Vitão, vamos fazer um teatro aqui ou não? Chega aqui, vamos lá. Corre aqui, corre aqui. Faz tempo que ele não faz nada, eu chamo ele para fazer alguma coisa, né, Vale? Eu acredito que essa noite o Espírito Santo vai derramar uma unção sobre a vida de vocês. Que o Espírito Santo vai derramar uma unção de serviço, uma unção de conserto na vida de vocês. Pastor, eu não consigo. O Espírito vai te capacitar. Um dos nomes do Espírito Santo é o ajudador, o auxiliador, o paracleto. Ô, Barão, você vai ter que fazer hoje também, não vai ter jeito. Sobe aqui, sobe aqui. Corre aqui, corre aqui, corre aqui. Entenda isso. Você vai ser Jesus, tá? Olha só, você vai ficar aqui no centro, né? Com as mãos assim, você é Jesus aqui, você está aqui. Só que aí o Vitão, ele está acamado. E ele não está conseguindo arrumar a vida dele. Não está conseguindo consertar. A vida dele está bagunçada, está perdida. Tem pecados, vícios, escândalos. Ele não consegue dar rumo, não consegue dar prumo na vida dele. E aí, Vitão,
Você vai andando para longe, perdido. Vai indo lá, mas não desce do palco, senão tem que andar muito, tá? E fica lá. E aí chega. Só que entenda isso. Quando a unção do Espírito vem sobre a sua vida, quando ele vem com uma unção, quando ele começa a te convencer do seu pecado, quando ele começa a te convencer da justiça, do juízo, quando ele começa a fazer você ter clareza dos seus pecados, clareza dos seus erros, ele tem a função de ser o paracleto. O que é o paracleto? Ele vai o quê? Sustentar e vai começar a te guiar de volta. Entenda isso. Mas as pessoas não vão enxergar o Espírito Santo aqui do seu lado, mas elas vão sentir. E qual é a função do Espírito Santo? Apontar para quem? Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele começa a caminhar, Entenda aqui. E ele faz com que os perdidos voltem aqui para Jesus. Entenda isso. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a palavra nos garante o quê? Que ele nos assiste nos momentos de fraqueza. Ou seja, ele nos assiste nos momentos em que nós estamos pecando. Sabe quando você está assistindo uma série com a sua mãe? E aí do nada, às vezes com a esposa, mas para os mais jovens com a mãe. E aí a série está intranquila e de repente muda a cena. Sabe quando fica aquele clima na sala? Todo mundo assistindo, mas ninguém quer mostrar que a cena mudou e está estranho. E aí fica todo mundo assim, eu vou no banheiro, sabe? Eu não sei o que, o celular. Fica uma situação chata ali na sala, sabe? O Espírito Santo, ele está vendo quando essas coisas chatas acontecem na nossa vida. Porque a Bíblia diz que ele nos assiste às nossas fraquezas. Só que nesse momento que ele nos assiste, ele não quer apontar, mas ele quer estender a mão, porque ele quer te trazer de volta para perto de Jesus. E entenda isso, quando o Espírito Santo ele te conduz de volta para Jesus, ele te alinha de novo na vontade dele. Nesse momento, quando ele está caminhando ali com você, sendo um apoiador, um auxiliador, um paracleto, um consolador, quando você começa a chegar nos ambientes de trabalho, nos ambientes de estudo, as pessoas vão perceber, elas podem não enxergar, como a menina não enxergou. Parece que quando você entrou aqui, alguma coisa entrou com você. Mas eles vão sentir a presença de Deus sobre a sua vida. Quando essas coisas começarem a acontecer, você vai ter clareza de quando Pedro pregando em Atos 2, ele fala assim: essa unção, ela não é só para vocês, mas ela é para os filhos de vocês. Essa unção, ela não é só para vocês, mas é para todos aqueles que clamarem. Nós somos os confins da terra. Eles seriam enviados em Samaria, na Judéia, em Jerusalém e até os confins da terra. Nós somos os confins da terra. E graças a Deus, porque o Espírito Santo enviou aqueles que começaram ali, mas chegaram até nós. Eles foram enviados, eles foram perseguidos, eles foram torturados muitas vezes. Muitos pagaram com a própria vida, mas de um jeito ou de outro, eles garantiram que o Evangelho chegasse até nós. E é por isso que eu falo com vocês com muito temor no meu coração. A unção não é nossa. A unção é de Deus.
E o Espírito Santo de Deus, ele não desperdiça unção. E aqueles que a negligenciam, pagam um alto preço por essa negligência. O nosso Deus é amor, é verdade, mas a base do seu trono é justiça. A base do seu trono é justiça. Pastor, por que isso está acontecendo com aquela pessoa? Porque Deus é justo. Você não conhece a desordem do quarto dela. O Espírito Santo conhece. Deus não brinca de ser Deus. Pastor, mas aquela pessoa é tão boa. Talvez na sua frente. O Espírito Santo de Deus enxerga ela quando você não enxerga. Essa palavra de quando Enéas estava adormecido é muito forte, porque Pedro faz questão de frisar: levanta e arruma a desordem do seu quarto. Levanta e arruma a desordem do seu quarto. E qual é a parte boa de tudo isso? É que quanto mais nós ficamos expostos à glória de Deus, mais radioativos nós ficamos. Quanto mais você é exposto, mais as pessoas vão perceber algo diferente em você. E o principal, sem você precisar se promover. Você não vai precisar anunciar: ó, eu cheguei, mas o Espírito Santo está comigo aqui. Porque as pessoas vão perceber que tem algo diferente ali com você. Sabe, alguns de vocês que eu já atendi, vários, chegam e falam: pastor, eu não sei como eu parei nessa igreja. Eu também não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo me trouxe para cá e provavelmente ele trouxe você também. Eu lembro quando eu fui almoçar com o Tiagão, primeira vez, o Tiagão em Catarte, ele falou assim: cara, eu sempre gostei, quem conhece, mas ele sabe, ele sempre gostou de negócio de tecnologia, de equipamentos, disso e daquilo. Sempre que sai alguma tecnologia, ele vai ver o que é, ele gosta muito disso. E assim, né, quando nós começamos lá, nós não tínhamos nenhuma tecnologia, não tinha nada. E aí ele chegou e falou assim: cara, eu acho que o Espírito Santo de Deus mandou eu ficar aqui. Aí eu falei assim: provavelmente foi ele mesmo, porque eu olhei assim, não tem outra coisa que vai te segurar aqui se não for a vontade dele. Entenda o que eu estou falando para você. Quando o Espírito Santo ele convence, quando ele te direciona, quando ele te traz, preste atenção nas movimentações que ele está fazendo, para que você tenha contato com a glória dele. Não negligencie os sussurros do Espírito. Eu não conseguia dimensionar o que aquele despertador ia fazer na minha vida. Entenda. Às vezes nós estamos esperando uma trombeta tocar. Às vezes a gente está esperando um vulcão entrar em erupção, em aparecer um anjo. Não que Deus não possa, Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas na maioria das vezes, são nos nossos passos de cada dia que Ele fala com a gente. Enquanto a equipe de louvor sobe aqui, a expectativa do meu coração é que a gente entre em uma atmosfera que o nosso entendimento não consiga nos conduzir, e que nesse momento você permita que a fé que você tenha em Jesus te direcione. Tenha esse entendimento agora, que o Espírito Santo de Deus ele conduza você. Às vezes ele faz com que a gente vá às vezes ele faz com que a gente volte e pense em algumas coisas. Às vezes
ele faz com que a gente pense em algumas situações que a gente acredita que já tenham sido resolvidas. Sabe, eu lembro uma vez, quando eu não era cristão ainda, quando eu frequentava festas, enfim, prostituição, imoralidade, drogas. E eu lembro um dia, entenda isso, o tempo não conserta as coisas, as nossas atitudes consertam. Entenda isso. Nós nos envolvemos numa briga e o outro grupo estavam com bem mais pessoas do que a gente. E a gente tentou se defender. Então eu corri, né? E tinha uma pilha de blocos assim. E assim, né? Uma coisa é você ter coragem, outra coisa é você ser inocente, né? Tinha um monte de homem lá, um monte de cara querendo me pegar. Eu ia fazer o quê? Não era cristão. Peguei um bloco e joguei. Quando eu joguei, pum, no primeiro, era bom de mira até, o sangue desceu e o pessoal desesperou. E eu me converti depois de uns meses. E aquilo eu falei, meu Deus do céu. Eu sei que o menino não tinha morrido porque eu conhecia, né? Assim, não era amigo, mas via ele. E a cicatriz ficou lá. E é errado isso. Independente das circunstâncias, é errado. Só que o tempo passa. E eu pensava às vezes, puxa, eu podia, sabe? Arrumei a desordem do meu quarto. Eu podia falar para ele, né? Conversar com ele, pedir perdão. Eu falei, mas como é que eu vou falar pro cara? Eu dei uma tijolada na sua cabeça, então, cara, me converti agora, imagina a situação. E eu estou liderando uma célula na minha casa. De repente, chega um, esse aqui é meu amigo. Chega outro, esse aqui é o amigo do meu amigo. E entra ele. O amigo do amigo do amigo. Ele entrou. Eu falei, meu Deus. E aquele dia eu fiquei constrangido demais. E acabou a célula, eu falei, mano, preciso falar um negócio com você. O pessoal foi lá para a parte da comunhão. E aí ele também ficou meio deslocado, porque imagina que situação chata, né? E aí eu falei, cara, queria te pedir perdão, mas esse Jesus que eu estava aqui conversando dele com vocês, cara, ele mudou a minha vida. E a expectativa do meu coração é que ele mude a sua também. Te peço perdão por aquele dia. E ele, não, fica tranquilo, beleza, né? Ficou uma situação bem chata. Mas olha que interessante. Meses depois ele se converteu. Meses depois ele foi batizado. Meses depois ele entregou a vida dele para Jesus. E com toda certeza, ele também tinha muitas desordens que ele precisava consertar na vida dele. Mas então olhe para a sua desordem. Enquanto essa música é cantada, olhe para a sua desordem agora. Jesus, ele sempre quer nos curar. Jesus, ele sempre quer nos libertar. E ele sempre nos dá meios para isso. Ele sempre nos dá meios. Então, preste atenção nos sussurros de Deus. Se o que você fez feriu apenas ao Espírito Santo de Deus, peça perdão para Ele. Agora, se foi contra outra pessoa, não hesite em se arrepender. Pastor, mas já faz muitos anos. O tempo não conserta as coisas. Nós precisamos fechar e dar um ponto final em tudo o que nós começamos. Se precisar se arrepender, se arrependa. Se você precisar pagar, pague. Se precisar consertar, conserte. Se precisar liberar, libere. Mas entenda isso. O Espírito Santo está nos dando o privilégio de sermos expostos à sua glória e ao seu poder. Uma unção sobre as nossas vidas, uma unção sobre a sua vida, uma capacitação sobre a sua vida. Ele é o paracleto na sua vida. Ele é aquele que vai te conduzir
Ele é aquele que vai te alinhar, é aquele que vai te projetar, Ele é aquele que vai te motivar, que vai te impulsionar. Ele é aquele que vai estar ao seu lado. Não negligencie o Espírito Santo de Deus. Entenda isso. Que você tenha agora um momento com o Espírito Santo de Deus. Que você se permita agora a ser ministrado pelo Espírito Santo. Que você seja agora uma pessoa que permita o Espírito Santo a tocar no profundo. Que você permita Ele tocar lá no fundo, no profundo da sua vida, lá no íntimo, lá onde ninguém sabe. Por quê? Porque Ele quer enviar você para Bauru e para os demais localidades dessa cidade e aos redores dessa cidade. Porque muitos vão se converter com a sua postura, com o seu posicionamento. O Espírito Santo de Deus, Ele quer enviar você. O Espírito Santo de Deus, Ele quer enviar você. Mas
Mas como sabemos, o Espírito Santo, ele é muito cavalheiro. Ele nunca vai nos forçar a nada. A grande questão é: você quer ser enviado pelo Espírito Santo de Deus? Se você quiser, é o seu momento com Ele agora. Agora é o seu momento de corresponder com Ele. É a hora de você falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E se tem algum ponto fraco, algo que você fala: eu não tenho forças, eu não consigo. Nesse momento é onde o Espírito Santo, ele passa a ser o seu paracleto. É onde ele te apoia, é onde ele te ajuda. E é esse Espírito Santo, esse mesmo, o mesmo que esteve sobre Jesus, o mesmo que esteve sobre os apóstolos, o mesmo que esteve sobre os heróis da fé, é o mesmo que está sobre nós hoje. É o mesmo que quer estar sobre você, e é o mesmo que quer enviar você. É o mesmo que quer enviar você essa noite. Se você puder levantar suas mãos aos céus, se você puder. E se você puder agora responder ao Espírito Santo aí, você. Agora é uma resposta individual, uma resposta individual. Responda a Ele agora, corresponda com Ele agora.